E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado para o primeiro episódio da nossa série de aberturas, que hoje começa com tudo com a abertura italiana. Esse primeiro episódio a gente vai ver a introdução à italiana, vamos ver várias linhas importantes que a gente vai explorar em mais detalhes nos próximos vídeos. Então, depois desse, vão ter outros vídeos tratando individualmente de cada uma das linhas. A gente vai ir em detalhe em qual é a teoria, quais são as ideias, os planos, onde colocar cada peça para os dois lados, para garantir que você vai jogar essa abertura como um profissional e vai entender tudo o que precisa para jogá-la corretamente quando for a vez de provar como ela funciona para os seus oponentes, porque essa é uma das aberturas mais magníficas de todo o xadrez e tem a possibilidade de, se você quiser, levar o jogo para um estilo muito divertido, com sacrifícios e temas de ataque e tudo mais. A gente vai ver isso em detalhes também nos próximos vídeos. Então vamos lá falar sobre a italiana. Essa é uma das aberturas mais clássicas e antigas do xadrez. Desde o início da história do jogo, os primeiros registros de partidas que a gente tem já usavam esse estilo de jogo e essa abertura. Ela tem esse nome porque foi jogada originalmente por mestres italianos, principalmente Gianfranco Greco, que foi um dos jogadores mais influentes logo no início da história do xadrez. Alguns dos primeiros jogos que a gente tem registrados foram feitos por ele e foram registrados por ele. Tanto que tem um ataque nessa abertura que chama Ataque Greco, em homenagem a esse jogador, como a gente vai ver depois. Então, o que é a abertura italiana? Ela consiste dos seguintes lances. Começa com o peão rei, então o branco joga E4 e o preto precisa responder com E5, que é uma das maneiras mais comuns também de responder. Quase sempre que você for jogar E4, na faixa intermediária, iniciante, avançado, você vai ver E5. O lance que é mais comum hoje em dia é C5, que é a siciliana, e a gente vai ver isso em outra série de aberturas. Mas considerando que seu oponente responde com E5, e você pode desenvolver com cavalo F3, e um lance comum aqui também é cavalo C6. E aqui você tem algumas opções com o branco. Você pode jogar, por exemplo, o bispo para B5, que seria a abertura espanhola, ou Ruy Lopes. Você pode, por exemplo, jogar com D4, que seria a abertura escocesa. E a que a gente vai tratar hoje é a ideia de desenvolver o bispo nessa posição para C4, que é a abertura italiana. Qual a ideia? Por que o branco desenvolve o bispo para C4? Quando a gente estiver tratando em mais detalhes de cada uma das linhas no futuro, esse vai ser o tema que a gente vai tratar em mais detalhes. Qual a ideia da abertura? Por que a gente joga esse lance e qual o objetivo dele? O mais importante é entender a ideia. É importante saber os lances especificamente, sim, mas ter os lances memorizados não vale de nada se você chega numa posição jogando os lances memorizados, seu adversário faz uma coisa diferente e aí você não sabe mais o que fazer porque você não entende a ideia da abertura. Então é disso que a gente vai tratar. Qual é a ideia? O branco desenvolve o bispo para C4 para mirar F7, que é o ponto mais fraco da posição do preto. Inclusive tem uma variante que a gente vai ver onde o branco coloca grande pressão nesse ponto, se o preto permitir, dependendo de que maneira ele escolhe desenvolver. Outro ponto positivo desse lance de desenvolvimento é que ele acelera a possibilidade do roque na ala do rei para o branco. Ele já desenvolve o cavalo do rei e o bispo do rei para fazer o roque cedo e colocar o rei dele em segurança tão rápido quanto possível. E aqui já começam as variações, porque o preto tem algumas maneiras diferentes que ele pode responder. A principal e a mais comum é ele desenvolver simetricamente com o bispo C5. Pelo mesmo motivo, colocar o bispo dele num quadrado bem ativo e colocar o bispo num quadrado onde ele mira F2, que é o ponto equivalente de fraqueza para o branco. Existem duas outras opções que o preto pode escolher nesse lance. Em vez de jogar bispo C5, ele pode jogar o cavalo para F6, tá? Na mesma ideia de desenvolver a ala do rei para poder fazer o roque cedo, ou ele pode tentar desenvolver também de uma maneira um pouco mais tímida, mas ao mesmo tempo talvez um pouco mais segura, leva a umas posições diferentes, que é essa ideia de bispo E7, que é a abertura húngara. A gente vai ver tudo isso em vídeos mais detalhados mais pra frente. Vamos ver o que acontece, por exemplo, se o preto desenvolve o cavalo primeiro. Qual é a diferença se, mesmo em linhas que eu jogo bispo C5 primeiro, digamos que aqui o branco joga C3, que é o lance principal, o preto desenvolve o cavalo para F6 e parece que transpõe, né? Porque transpor é quando você chega na mesma posição via uma ordem de movimentos diferentes. Então, desenvolver o cavalo primeiro, o bispo primeiro, qual a diferença? Se você desenvolve o bispo primeiro aqui,
a dama mantém o controle desse quadrado. Por que isso é importante? Porque se o cavalo vem parar aqui, ele reforça o ataque em F7. Então, se o preto desenvolve o cavalo para F6 primeiro, ele permite o branco jogar o cavalo dele para G5, que é um dos lances comuns aqui, essa linha chama ataque do cavalo. A ideia desse lance, de novo, é atacar F7 mais uma vez, tá? Parece que o branco está quebrando uma regra da abertura aqui, porque ele move a mesma peça de novo na abertura, enquanto ele poderia estar gastando esse tempo com outras peças que ainda não estão desenvolvidas, mas nesse caso é justificado, porque esse lance vem com uma ameaça muito forte imediatamente. Se o preto, por exemplo, faz um lance ruim aqui, um lance que não respeita a ameaça, o branco vai lá e captura em F7 e agora você tem que lidar com esse problema da forca aqui, porque o cavalo ataca a dama e a torre ao mesmo tempo. Se você move a dama para salvar ela, aí o branco já sai da abertura ganhando uma qualidade, certo? O jogo acabou de começar e o branco já está ganhando. Então, qual a maneira de responder aqui? Como evitar essa ameaça? Com esse lance, ó, D5. A ideia é muito simples, ó, ele bloqueia a visão do bispo em F7, agora não tem mais esse ataque. Se o branco tenta capturar com o bispo para manter o ataque em F7, aí você poderia basicamente trocar, é uma maneira simples de resolver o problema, e aí o preto já está melhor, né? Então, depois de D5 nessa posição, o branco precisa capturar com o peão, ok? Para evitar a troca do bispo pelo cavalo do preto. E aqui vem uma das posições mais interessantes e mais venenosas para iniciantes intermediários. Se você é um jogador iniciante ou na faixa intermediária, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque isso aqui vai te ganhar partidas. Nessa posição, parece um lance muito natural o preto capturar de volta o peão, certo? Porque ele está defendendo bastante, certo? Ele colocou o peão aqui e esse peão está muito bem defendido. Então, se você toma, o preto pode pensar simplesmente, vou tomar de volta e mantém o bloqueio do bispo em F7. Agora ele não tem essa tática porque o bispo não está mais vendo F7 com o cavalo no caminho. Aí vem o lance que surpreende e que basicamente ganha para o branco, que é cavalo toma F7 mesmo assim. Então parece que ele está perdendo a peça aqui, né? Porque o cavalo não está defendido. Você fala, o rei não pode simplesmente capturar? Pode. E é com isso que o branco está contando que você vai fazer, que você vai capturar e aceitar o sacrifício. Porque se você não aceitar, de novo, tem aquele problema da forca, né? Então, o preto meio que precisa capturar aqui. E agora vem esse lance devastador, dama F3 cheque, ataca o rei, ataca esse cavalo mais uma vez, e o cavalo já estava atacado uma vez. Então, esse cavalo está no ar. Se o preto não sabe o que fazer aqui, o branco está basicamente ganho. O Stockfish vai dizer que a avaliação dessa posição é mais meio, mais 0,7, mas no nível humano, objetivamente falando, o branco está ganhando, porque é tão mais difícil de jogar e as ameaças vão escalar num nível tão grande rapidamente que a pressão vai ser quase impossível de lidar. Se o preto já caiu nessa armadilha a esse ponto, ele provavelmente não sabe o que está acontecendo e vai ser muito difícil jogar daqui para frente, e a gente vai ver a teoria nessa linha. Só para você ver o nível de perigo que o preto está aqui, se ele, por exemplo, tenta jogar intuitivamente e colocar o rei dele no cantinho, falar, vou mover o rei para ali, porque ali ele parece mais seguro. Essa posição já é um checkmate forçado, porque depois de capturar, isso é cheque. Se ele bloqueia aqui, esse bispo não está defendido, então você captura de novo e agora é mate. E se ele tenta sacrificar a dama, você toma de novo e é cheque, e ele bloqueia e agora é checkmate. O nível de perigo nessas linhas é muito alto. O lance certo aqui seria jogar o rei para E6, para ele manter a defesa do cavalo, certo? Porque perder esse cavalo seria crítico, a posição do preto ia desmoronar se esse cavalo caísse imediatamente dessa forma, porque aí o branco já recupera a peça direto, né? Mesmo que ele não tenha, mesmo que você consiga sobreviver ao ataque, o material está igual, então você nem tem nada para compensar por isso como o preto. Nesse ponto, qual é o correto a se fazer? Tá? Se a gente capturar, a gente já viu o que acontece, o branco sacrifica e basicamente ganha. Então, qual é o certo? O certo é mover esse cavalo aqui para esse quadrado onde ele ataca o bispo. Tá? Essa não é a única linha, mas é a principal. Quando a gente for tratar dessa abertura em detalhe, a gente vai ver as outras possibilidades. O melhor lance para o branco é dar esse cheque para mover o bispo com o tempo. Aí o preto bloqueia, você pode capturar agora e ganhar um peão no processo. Tá? Agora não dá para continuar capturando porque o cavalo defende esse peão. Então agora a gente tem que mover o bispo. Tem 3 lances principais nessa posição. Voltar o bispo para D3,
voltar o bispo para E2 ou jogar dama F3 com a ideia de cravar esse peão à torre. Porque se dama F3 aqui, por exemplo, ele não pode capturar porque a torre aqui está caindo. E vamos voltar. Outra possibilidade nessa posição aqui seria, como eu falei, em vez de desenvolver o cavalo primeiro, levando essas linhas, desenvolver o bispo primeiro. Mas, para ressaltar, se ele desenvolve o cavalo primeiro, essa linha de ataque do cavalo não é o lance principal, tá? Não é o lance mais comum. O lance mais jogado aqui é D3, para simplesmente defender E4, porque o cavalo do preto, se você reparar, ataca E4. Esse é um lance um pouco menos ambicioso, eu diria, mas leva a linhas melhores, porque se você joga aqui cavalo G5 e o preto sabe o que fazer, e chega nesse ponto ele move e você ganha esse peão, você tem um peão a mais, beleza, mas a posição não vai ser fácil de jogar, porque o branco está mal desenvolvido. Ele não fez o roque, tem todas essas peças a desenvolver, e o preto vai ter mais atividade. O branco tem um peão a mais, mas o preto tem compensação, certo? Então não vai ser fácil de jogar. Por isso, no nível mestre, no nível muito mais alto, esse lance D3 é preferido. Então, como eu estava falando, a esse ponto, o branco pode escolher desenvolver o bispo para cá, certo? Esse é o lance principal. E aí entram algumas opções de novo. O plano principal que o branco tem nessa posição é de jogar C3, tá? Esse parece um lance um pouco lento, né? Eu estou movendo um peão, um quadrado só. Qual a ideia, de novo, por trás desse lance? A ideia é a que essa seta ressalta aqui, ó. Ele está preparando o avanço com D4, tá? Ele jogou C3 para ter outro peão que dá suporte para o avanço em D4. O lance principal aqui seria desenvolver um cavalo, né? Atacando. Se o branco joga D4 agora, por exemplo, e o preto captura, você captura de volta. E aí vem o propósito de ter jogado C3, dar esse suporte para o peão em D4. Então, depois de C3, o lance principal, como eu falei, é desenvolver o cavalo para atacar esse peão. A linha principal continua com D3 para defender, certo? Esse parece um lance um pouco devagar, porque, como eu falei, o plano aqui é D4. Por que não jogar D4 de uma vez só? Em vez de jogar D3 e depois jogar D4 em outro lance, eu não estou gastando 2 tempos para fazer uma coisa que eu poderia ter feito em um só. Tem justificativas estratégicas para esse lance. O branco está tentando preparar um pouco mais esse avanço antes de fazê-lo. Mas, só para mostrar, para o objetivo de mostrar a linha completa, D4 é um lance aqui. D4 existe, chama ataque do centro. A linha principal continua com o preto capturando em D4, o branco captura de volta e agora o bispo está atacado. O melhor lance, o recurso que salva aqui, é bispo para B4 cheque. Porque se a gente for analisar essa posição, parece que o branco já saiu melhor da abertura. Porque ele tem todo o centro, olha para isso. O branco tem um controle total do centro nessa posição. E se o preto sai movendo o bispo para um quadrado sem tempo, um quadrado irrelevante, esses avanços aqui vão ser extremamente perigosos. Porque eles vão forçar os cavalos a mover daqui e o controle do centro do branco vai sobrecarregar o preto daqui para frente. Mas o lance que salva, o lance que mantém a posição equilibrada é esse cheque. Porque agora você cria um problema para o branco resolver. Ele precisa bloquear o cheque de alguma forma e ele não tem mais um peão em C na coluna C para bloquear. Então, existem 2 maneiras principais de bloquear esse cheque. A primeira é de bispo para D2, desafiando esse bispo que está aqui. Aí você fala, mas esse lance não deixa o peão de E4 no ar, porque E4 está indefeso. E o cavalo ataca E4. Eu posso capturar e ganhar um peão, como o preto? Você pode capturar, mas esse lance não ganha peão se o branco souber como refutar, porque ele recupera o peão da seguinte forma, tá? E se você quiser treinar sua tática, pausa o vídeo nessa posição e tenta descobrir como o branco recupera o peão que foi perdido para manter o equilíbrio de material nessa posição. Então agora eu vou mostrar. O que a gente precisa perceber é a possibilidade de um ataque duplo pela dama em B3. Esse quadrado aqui é atacado uma vez pelo branco e defendido uma vez. Se a dama chega em B3, ela cria uma ameaça dupla, digamos assim, porque a dama em B3 dá suporte para o bispo atacar F7 e ao mesmo tempo ataca o bispo em B4. Então a solução seria essa, dama B3 agora? Infelizmente não, porque o preto resolve o problema com o tempo. Porque ele troca as peças aqui, ó. Se você captura de volta, ele pode até permanecer trocando. E agora ele resolve o problema
do ataque em F7 e ele permanece com o peão a mais, certo? Então, a solução é um pouco mais imediata do que essa. A gente não pode dar tempo para esse lance intermediário do preto, bispo toma D2. Como a gente faz isso? A gente faz com que dama B3 seja cheque, aí não dá tempo para ele dar um cheque na gente. Ou seja, a gente pode capturar primeiro em B4 para fazer essa troca, e depois de ele capturar de volta, a gente sacrifica o bispo em F7 para atrair o rei dele para um quadrado onde a gente pode executar um ataque duplo. E agora, depois que o rei move, a gente recupera a peça sacrificada e recupera o peão, porque a gente ganhou F7 no processo. Outra possibilidade, depois de D4, E toma D4, C toma D4, bispo B4 cheque, seria bloquear com o cavalo em vez do bispo. Então o lance que a gente acabou de ver é esse. A outra possibilidade seria jogar, por exemplo, o cavalo para C3, para bloquear dessa forma. E aí você pode pensar, mas o branco agora não ajudou o preto no sentido de que o preto captura em E4 da mesma forma e agora está atacando duas vezes o cavalo? Essa é a ideia de novo, tá? A gente quer que ele capture o cavalo, a gente está sacrificando o material. Então a gente faz o roque para priorizar desenvolvimento, priorizar o ataque e sacrificar material em nome dele. Se o preto começa a ficar ganancioso aqui e captura de cavalo, com o intuito de depois dessa recaptura estar atacando a torre, a gente joga o surpreendente dama B3, ignorando esse ataque à torre. E se ele toma a torre, gananciosamente de novo, a gente toma F7. E aqui os problemas começam depois desse ataque, tá? Vou parar aqui e a gente vai ver esse ataque em detalhes mais pra frente. Vamos ver uma partida incrível que o Greco jogou a partir dessa posição, também no vídeo especificamente sobre essa linha. Então vamos voltar, porque D4 nessa posição não é o lance principal. O lance principal aqui é D3 para defender esse peão. E aqui vem o que eles chamam de italiana fechada, é um jogo um pouco mais posicional, um jogo de manobras. Vamos seguir um pouco a linha aqui. Depois de D3, D6 é um lance comum, roque, A6, com a ideia interessante. Essa é uma ameaça sutil que a gente tem que perceber, porque o preto está ameaçando esse lance, ó. Por que esse lance é uma ameaça? Porque se a gente não faz nada sobre isso, por exemplo, se a gente segue o nosso desenvolvimento normal, agora esse lance aqui, ó, vai vir com problemas, porque ele está atacando o bispo e o bispo não tem para onde fugir. Então se a gente permite essa captura, a gente está perdendo o nosso bispo pelo cavalo do preto, ou seja, a gente perde o par de bispos e a gente perde a peça que é a mais importante na abertura italiana, que é o bispo que está em C4. Esse é um bispo que a gente quer preservar. A gente não quer perder ele, porque se a gente perde o bispo em C4, basicamente morrem os nossos prospectos de um ataque tão grande quanto poderia ser com a presença desse bispo, certo? Porque ele está perfeitamente posicionado ao longo dessa diagonal. A gente não quer trocar essa peça pelo pobre cavalo do preto. Então esse lance A6 cria uma ameaça, porque antes disso, se o preto joga cavalo A5 agora, a gente tem esse cheque. Para evadir com o tempo, a gente pode mover depois para cá e voltar para C2, por exemplo. Só que quando ele joga A6, ele tira essa possibilidade. E agora ele está ameaçando esse lance, e por isso o melhor lance é bispo para B3, para se ele fizer essa ameaça, a gente volta e preserva o bispo. E a gente vai ver essa linha em detalhes no vídeo específico sobre ela, tá? A manobra principal que eu estava falando para vocês é a do cavalo. Vamos fazer alguns lances aqui, não que sejam os lances mais teóricos, mas só para exemplificar e mostrar o que está acontecendo. O preto poderia, por exemplo, fazer o roque nessa posição e a gente joga o cavalo para D2. No intuito de, depois, digamos, de alguns lances como esse, mover essa torre de F1 e depois disso, ó, a gente vai colocar esse cavalo em F1, liberamos o quadrado de F1, vamos trazer o cavalo para cá, com a ideia de manobrar o cavalo para G3, onde ele vai estar mirando esse quadrado em F5. Então qual é a manobra? É mover o cavalo que está aqui, que inicia aqui em B1, para D2, para F1, para G3 e eventualmente para F5. Tá? Por que colocar o cavalo nesse lugar? A teoria e o estudo desse tipo de posição prova que vale a pena gastar esses tempos para manobrar o cavalo para a ala do rei, porque o trabalho que ele vai executar lá vai ser muito maior do que se a gente mantivesse ele na ala da dama onde ele originalmente estava, tá? Porque esse quadrado em F5 é o oásis para o cavalo. Se ele consegue chegar aqui,
os prospectos de ataque desse cavalo mirando no rei do preto vão ser muito grandes. De modo equivalente, o preto vai procurar essa manobra aqui, ó. Depois de ter desenvolvido o cavalo para C6, voltar ele para E7, para G6 e F4, que é o quadrado equivalente, certo? Então, nessas posições, tome cuidado com essa manobra para o seu adversário e procure executar você mesmo ela também para colocar um cavalo em F5, onde ele vai te ganhar a partida no ataque, basicamente. Então vamos voltar para a posição depois de bispo C5 aqui, ó. Existe outra possibilidade. O lance que a gente estava vendo era C3, a gente viu que acontece com D4, o avanço no centro, com D3, que é um jogo um pouco mais posicional na italiana também. Mas o branco não precisa jogar C3 aqui. Ele pode jogar B4, tá? E esse é o gambito Evans, um dos mais perigosos e venenosos do xadrez também. Então o que acontece? O que está acontecendo aqui? Por que a gente está sacrificando esse bispo, esse peão para o branco, né? A gente está sacrificando ele no intuito de atrair o bispo do preto para um quadrado onde a gente pode ganhar tempos nele e facilitar o nosso desenvolvimento. Então vamos ver o que acontece se o preto decide capturar. Se ele captura, a gente segue o plano que a gente tinha e já foi discutido, que é C3 para preparar D4. Então a gente joga C3 aqui e a diferença é que agora, como o bispo está em B4, o C3 vem com tempo. Ele precisa mover o bispo de novo. Aqui começam algumas ramificações, porque todos os quadrados para onde o bispo pode ir são lances teóricos e lances que a gente vai ver no vídeo específico sobre o gambito Evans. Então, bispo para E5 é um lance, bispo de volta para C5 é um lance, bispo para D6 é um lance, bispo E7 é um lance, até bispo de volta para F8 é um lance que existe. E a gente já viu o que acontece em todas essas linhas no vídeo detalhado sobre essa abertura. O mais comum é A5, voltar o bispo para A5, e aqui o branco pode continuar aquele avanço que a gente estava falando, tá? A última possibilidade que eu quero mostrar para vocês nessa posição aqui, antes de falar de uma última linha, uma linha bônus, que eu não mencionei ainda, só para quem ficou até o final desse vídeo e está realmente interessado em aprender essa abertura, vamos ver essa aqui, ó, que é a ideia de fazer o roque primeiro. Em alguns casos, essa linha transpõe de volta para a linha com C3, porque quando você joga C3 primeiro, fazer o roque é uma ideia também, tá? Então, fazer o roque primeiro, C3 primeiro, tendem a transpor em algumas posições, mas tem uma diferença essencial, porque dependendo da intenção do branco, ele pode querer jogar um plano diferente, que envolve fazer o roque primeiro, e é outro gambito que é venenoso e eu vou mostrar para vocês. Então, depois do roque aqui, digamos que o preto inocentemente continue desenvolvendo, certo? A gente pode jogar D3, tá? É um lance que vai voltar a transpor, porque se ele joga D6, a gente joga C3 para D4 e badabim, badabum, voltamos à linha com C3 primeiro, certo? A gente transpõe para aquela. Mas, dependendo da intenção aqui do branco, ele pode estar se sentindo um pouco mais na vibe para um gambito e jogar D4 primeiro, tá? D4 direto, sem C3, sem suporte, sacrificando o peão no centro. Porque existem 3 maneiras desse peão ser capturado, tá? Então, o preto pode capturar o peão, com o bispo ou com o cavalo. Capturar com o bispo é o melhor lance. Capturar com o cavalo é o pior e com o peão é mais ou menos, mas a linha é difícil de jogar para o preto. Então a gente está sacrificando nesse espírito de que vai chegar numa posição que é difícil de jogar para o adversário, mesmo que a gente esteja com material a menos. Então, só para exemplificar, vamos ver o que acontece se o preto não sabe o que fazer aqui e toma de cavalo. Se ele toma de cavalo, ele cedeu a defesa de E5. Aí a gente já toma de volta aqui e estão ameaçando F7. Digamos que ele simplesmente ignora essa ameaça e faça o roque aqui. Aí vem esse lance bispo para E3, colocando mais pressão nesse cavalo agora. E você consegue ver como essa posição fica difícil de jogar. Se o preto retrocede o cavalo, a nossa vantagem de desenvolvimento vai ser mais que bastante para compensar pelo peão. Até o computador concorda que o branco já está melhor nessa posição, a despeito de ter um peão a menos. Então, as punições para cada um dos erros do preto, a gente vai ver em detalhes nessa posição. O nome dessa linha é Gambito Deutz. Então vamos voltar para mostrar aquela última linha bônus que eu falei, que é muito divertido e interessante também, que é um contra-ataque do preto, tá? Então lembra quando nessa posição eu falei que você podia desenvolver o cavalo primeiro ou o bispo primeiro? Digamos que o preto decida desenvolver o bispo primeiro. Aí o branco vem se achando
pensando que ele vai fazer um ataque em F7 e vai sair ganhando a partida logo de início. Aqui existe o lance bispo C5, ignorando tudo que o branco está tentando criar e as ameaças. E você fala, mas esse lance não permite o que o branco está tentando fazer, que é capturar e atacar os dois aqui ao mesmo tempo? Permite, a gente está querendo que ele faça isso. Porque agora, se ele capturar aqui, achando que ele está enforcando a torre e a dama, a gente toma F2 com cheque. E se ele captura de volta, a gente toma agora em E4 com cheque. E aqui a posição fica muito perigosa com essa ideia de dama F6 em algumas linhas. Ou principalmente, né, o que é o mais comum, dependendo do que o branco fizer, dama H4 com cheque de novo, que mantém esse ataque muito forte. Então essa linha chama contra-ataque Drexler, porque a ideia é exatamente essa. O branco está tentando atacar F7, a gente vem com um contra-ataque em F2, ignorando o que ele está fazendo. Tanto que depois de, por exemplo, se você quer ser ambicioso, quer ser ganancioso aqui e capturar, querendo enforcar a dama e a torre, e ele toma de volta, não é bom capturar. O melhor lance não é capturar, tá? Mesmo que pareça que você está ganhando uma peça, porque esse ataque é tão perigoso assim. Se você colocar o seu rei em F2, a coisa vai ficar feia muito rápido. O que seria mais seguro aqui é capturar de bispo, porque aí vem com cheque, e depois que ele move, a gente volta o bispo para segurança, tá? Então é um pouco menos ganancioso, porque a gente não ganha qualidade como se a gente tivesse tomado com o cavalo, mas é muito mais seguro para o branco, ok? Então a gente vai ver todas essas linhas em detalhes depois. Você vai aprender a ganhar partidas com o ataque do cavalo, com o branco, e vai aprender a refutar o que o seu adversário está tentando fazer. Se ele tentar fazer isso com você, você pode usar esse ataque Drexler para punir ele de volta, tá? A gente vai ver todas essas linhas em detalhes de novo. Então, é isso que eu tinha para esse vídeo. A ideia era só introduzir vocês à abertura italiana, mostrar algumas das linhas que a gente vai estudar nos próximos vídeos. Se você está interessado nesses vídeos, se você não quer perder isso, se inscreve no canal, ativa as notificações para aparecer todos eles quando eles forem lançados de 1 a 1. E é isso, tá bom? Até o próximo vídeo.